Oi, pessoal, aqui é a Ana Júlia, do Los Hermanos. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, por que a mídia física ainda importa? A gente vai conversar um pouco sobre o apagamento de obras nas plataformas de streaming e a importância de você ter aí na sua casa aquele CDzinho, aquela cópia em vinil, e por que isso ainda é muito importante mesmo nessa época do advento da internet e das plataformas de streaming. Certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Mas antes o que, Renan Guerra? Você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Além disso, se você gostou desse episódio, compartilha ele, ajuda a gente a chegar em mais ouvintes. Você também pode apoiar a gente em padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Você participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e você ainda pode participar das gravações ao vivo. Hoje estamos com a sala cheia, gente, né? Hoje tá cheio, hoje é só as interessadas nas discussões. Temos aqui ó, o Gabriel Benevides, a Júlia de Flora, o Bob Bach, a Beatruzes, o Jefferson Kozinieski, Leonel Moura, Fábio Júnior, Valmor Viana, Regis Valença, Jonathan Tel, Fabrício Neri, Guilherme Murozaki, Lucas Rosa, olha gente, nomes novos aqui, Sejam quem mais? Jefferson Kozinieski que tá aqui também. Então sejam muito, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso podcast. Que bom ter vocês aqui junto com a gente. É isso? Vamos falar sobre música, meus amigos. Bora. No dia 27 de janeiro de 2024, o cantor, compositor alagoano Djavan, ou Djavu para os íntimos, completou 75 anos de vida. Dessas 7 décadas e meia de existência, mais de 5 delas foram dedicadas à carreira como músico. Não por acaso, às vésperas do aniversário do cantor, diversos sites começaram a produzir conteúdos especiais sobre o músico alagoano, além das próprias plataformas de streaming. O próprio Spotify criou uma seção específica para comemorar a data, ainda hoje cedo, na data de gravação aqui, eu vi que está lá um Djavan 75, onde você tem acesso às melhores canções do músico alagoano. Só que aconteceu um pequeno, entre aspas, problema ali nessa data tão festiva, porque acabou prejudicando a experiência de milhares de ouvintes que queriam ali botar o seu Luso, o Lilás pra tocar, porque boa parte da discografia do Djavan simplesmente sumiu do Spotify. Álbuns como Djavan, de 1978 e 1989, Meu Lado, de 1986, Puzzle of Hearts, de 1990 e Rua dos Amores, de 2012, aparecendo totalmente picotados na plataforma, com apenas algumas músicas disponíveis. Malásia, de 1996, estava quase todo com faixas indisponíveis e algumas das principais canções do Djavan, como Oceano, Sina e Asa, simplesmente desapareceram, não estavam mais lá no Spotify. O próprio Djavan, por meio da equipe dele, veio a público e manifestou assim, essa surpresa no dia seguinte do aniversário dele, lá no próprio Stories dele. Falou o seguinte, abre aspas: neste final de semana, tomamos conhecimento de que algumas músicas do Djavan ficaram indisponíveis no Spotify. Não sabemos ainda o motivo do ocorrido, mas tanto a Luanda Records, gravadora do artista, como gravadoras e parceiros que distribuem suas obras, estão apurando com a plataforma de streaming o que pode ter acontecido. Novas informações em breve. Assinado equipe Djavan, muito chique ali. O problema é que o Djavan não foi o único artista que simplesmente acabou prejudicado nessa história. Tenda, a faixa do álbum Gal Canta Caetano de 2004, também desapareceu das plataformas. O mesmo aconteceu com Açaí, que é um dueto da Gal Costa com o Roupa Nova. A trilha sonora do filme Gabriela Cravo e Canela, do Bruno Barreto, sumiu quase que completamente. Também da Gal Costa, músicas como Nuvem Negra, Serena, do álbum O Sorriso do Gato de Alice, Nada Mais, Chuva de Prata e Topázio, do disco Profano, que é um dos trabalhos mais queridos da cantora, também apareceram indisponíveis. Do álbum A Pele do Futuro, que foi o último álbum da cantora gravado ao vivo em 2019, as faixas Azul e As Curvas da Estrada de Santos, letra eternizada também na voz do Roberto Carlos, simplesmente não estavam disponíveis na plataforma. O rei Roberto Carlos, por sinal, foi um dos que também foi dos mais prejudicados por conta desse desaparecimento
misterioso no Spotify. As músicas indisponíveis pertenciam, em sua maioria, à parte mais antiga da discografia do cantor, indo de trabalhos que vão de 1966 a 2015. Algumas exceções, como o álbum Roberto Carlos, de 1971, permaneceram completos na plataforma, mas faixas como Emoções, Fera Ferida, Cavalgada e as próprias Curvas da Estrada de Santo estavam fora do ar. Das 10 músicas do álbum Roberto Carlos, de 1996, por exemplo, 7 não podiam ser ouvidas. Quem também foi muito prejudicado por conta desse desaparecimento do repertório do rei foi a Maria Bethânia. O álbum As Canções Que Você Fez Pra Mim, lançado em 1993, em que a cantora interpreta as músicas do Roberto Carlos, não estava mais disponível na plataforma. Eu tinha ele salvo no meu celular e ele tava lá todo com aquele coisa meio, tipo, Fica cinza, escuro, né? assim. Tipo... Fica cinza, Alguns ele fica mais preto, dependendo de como for. Outros registros da cantora baiana também surgiram de maneira picotada pela plataforma. Um dos grandes sucessos da nova MPB, a Ana Carolina, também teve 6 álbuns afetados, incluindo sucessos como Encostar na Tua, Pra Rua Me Levar, Elevador e Cabide. Ou seja, as lésbicas caminhoneiras desse meu Brasil de Deus estavam simplesmente botando fogo nos pneus no meio da estrada ali, ó. Se fosse a França, carros pegariam fogo. Não, se fosse a França, era caminhões pegando fogo. Porém, alguns dos trabalhos mais recentes da Ana Carolina, como Fogueira em Alto Mar, de 2019, permaneceu disponível para audição no Spotify. E isso não foi uma coisa que afetou somente os artistas brasileiros. Teve gente gringa muito grande que acabou afetado por conta desse desaparecimento misterioso. É o caso do próprio John Lennon. A versão de relançamento do álbum Imagine, que é um dos mais icônicos da carreira do músico britânico, teve 40 faixas retiradas de um total de 61 que estavam presentes nessa edição comemorativa. Também foi notada a ausência de músicas da Plastic Ono Band, que é a banda do John Lennon com a Yoko Ono. Segundo uma apuração da Folha de São Paulo e do Estadão, que eu usei boa parte dessas informações, eles registraram muitos desses desaparecimentos lá, os discos retirados eram distribuídos pela Sony Music, Universal Music e CBS e não estavam ausentes em outros streams de música, como a Amazon Music e a Deezer. A assessoria da Sony afirmou que iria checar o ocorrido e queria se manifestar caso o problema envolvesse a gravadora e não apenas o Spotify. O Spotify, por sua vez, acabou não se manifestando e após alguns dias o assunto meio que desapareceu, ficou por aquele surto nesse final de semana. E aí, meus amigos, que confusão, imagina na sua data de aniversário sua obra desaparecer das plataformas de streaming. O que vocês fariam se fossem Djavan? E o Djavan, depois ele fez um post falando que as coisas voltaram. Eu acho que ele foi o principal que as pessoas mais… Ele entrou pro Trending Topics no dia Sim. ficou uns 3 dias nos Trending Topics, se eu não me engano. Sim, porque do Roberto saíram muitos discos que não são discos que as pessoas icônicos, escutam tanto assim. São os discos um pouco menores, então. E do Djavan foi o fato de que saíram alguns dos discos mais importantes dele perto da data de aniversário dele. Então acho que isso chamou bastante a atenção das pessoas. E no caso do Djavan, ele é um artista que tem toda a sua discografia muito bem organizada lá no Spotify. Tá, tipo, tudo muito certinho. Porque da Gal, por exemplo, algumas faixas elas não estavam lá porque elas nunca estiveram lá. Que é tipo, tem muita coisa da Gal que falta lá. A gente já comentou aqui, quando a gente gravou o especial dela, sobre como vários discos dela até hoje não estão na plataforma. Alguns discos como Profana sempre estão e sempre seguem picotados. Às vezes algumas músicas voltam, às vezes elas saem. Isso também acontece com alguns álbuns da Maria Bethânia. Então, sei lá, acho que os fãs da Gal e da Bethânia já estão mais acostumados a algumas coisas não estarem lá. E no caso do Djavan, não. E aí eu acho que deixa essa sensação esquisita, porque foi tipo… É meio essa falsa sensação de que as coisas estão online e às vezes elas não estão mais. Sim. Então essa sensação, acho que as pessoas foram tomadas por ela e todo mundo ficou assim, como assim? Se eu estou pagando por esse serviço, eu não tenho acesso a esse produto, né? Sim. O que eu tenho a dizer é voto impresso já, quer dizer, disco impresso já, porque não dá assim, né? Tipo, é muito ruim, imagina, você vai lá querer comemorar o seu artista preferido, do nada
some, assim. Acho que o Renan já resumiu bem o negócio, que, sei lá, vários discos, por questões de direito autoral e de conseguir a aprovação de quem tem o direito das músicas, é meio complicado, mas meio que essa situação do Spotify foi do nada, foi só com o Spotify. Eu acho que essas 3 gravadoras em especial fizeram sumir as coisas e não deram mais explicação, assim, tipo, só abafaram e a vida seguiu, assim. Então, eu não sei se vai existir algum momento que eles vão explicar o que aconteceu pra gente. Não, já virou página virada. Bom, embora esse problema tenha sido solucionado, não é de hoje que as canções, sejam elas sucesso ou não, têm desaparecido das plataformas de streaming sem qualquer aviso prévio. E eu acho que vocês podem fazer esse exercício que eu fiz na casa de vocês. Abre aí o seu Spotify. Se você já usa o Spotify há uns 5 ou 10 anos, eu uso já desde 2014, quando chegou no Brasil. Mas se você abrir o seu Spotify e pegar suas playlists mais antigas que vocês têm aí, vocês podem ir rodando que vocês vão ver que várias das canções que vocês tinham colocado nas suas playlists não estão mais lá. Elas estão ali, o nome, tem a capinha, tem tudo, mas ela tá meio que escurecida, assim, ela tá mais acinzentada, ele não tem aquela coisinha mais branca que fica do link normal de uma canção, né? E pode até parecer que é teoria da conspiração, de perseguição de artista, de hacker que invadiu ou qualquer outra coisa do tipo, mas a bem da verdade é que as coisas são muito mais simples do que parecem. Músicas são essencialmente regidas sob lógicas de direitos autorais e podem entrar ou sair ou não de qualquer plataforma de streaming com uma mudança de direção estratégica, né? Basta o selo, o escritório, a administração que gerencia essas canções decidir que elas não vão mais estar lá e elas simplesmente desaparecem. Às vezes é pedido do artista, né? Quando a Taylor falou, tipo, não quero mais. Exato. E aí... A Taylor, quando ela entrou pro Spotify... Quando chegou a discografia da Taylor Swift no Spotify, o Spotify falou, olha, a gente vai pagar tanto e a gente não vai pagar por músicas de usuários que não são assinantes. Você só vai receber pelos usuários assinantes. Aí ela falou assim, não. Ah, é? Então olha o que eu vou fazer. Tirei toda a minha discografia. Então ela tirou tudo ali do ar. O Spotify falou assim, eu acho que a gente vive sem o Neil Young, mas sem uma Taylor Swift da vida, eu acho que complica bastante. Então rolou um acordo aí por trás, então ela ganha um recebimento, obviamente, muito maior do que um artista normal, então ela tem um conjunto de regras próprias ali. Mas um acontecimento muito recente foi o que aconteceu com o anúncio da Universal Music e do TikTok, que não chegaram no acordo para repasse de verbas e pagamentos de uso diários de direitos autorais, e a gravadora decidiu retirar todo o seu catálogo da plataforma. Isso é muito insano. Está completamente insano, porque a Universal tem entre seu catálogo de artistas nomes como Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd, Drake, Billie Eilish, Harry Styles e Bob Dylan e Adele, assim, ou seja, tem os principais nomes da música pop, os principais nomes de músicas que tocam dentro do próprio TikTok são artistas da Universal. A Universal tinha pressionado o TikTok por conta de compensações apropriadas para artistas e compositores em suas discussões de renovação de contrato, só que não rolou esse acordo, e aí em uma carta a Universal Music acusou o TikTok de tentar, entre aspas, construir um negócio baseado em música sem pagar o valor justo pela música, o que é muito irônico, porque é meio que exatamente isso que a Universal fez uma vida inteira, né? Ela leva sempre uma fatia muito maior desse repasse aí de tudo mais, desde tempos imemoriais de indústria da música, né? Essa questão é muito, tipo, o sujo falando mal lavado, assim, nessa questão específica, porque a Universal tem as práticas mais escrotas da vida, assim, e o TikTok não vai atrás, assim, também, né? Tipo, sim. Ele basicamente quer pegar o conteúdo, usar e falar, tipo, não, é pra promoção dos seus artistas. E aí, meio que fica nisso, tipo, ninguém ganha grana com nada. E aí, tipo... E os próprios artistas investiram pesado nisso. A própria Olivia Rodrigo, que lançou o disco ano passado, grande parte da ação de marketing dela foi dentro do TikTok e que fez as músicas dela. É meio que um acordo, assim, olha, a sua música do seu artista vai tocar bastante aqui dentro, mas a gente quer ter direito a elas, né? Então fica meio que nesses acordos escusos ali com milhões de cláusulas, e pelo visto dessa vez a Universal não topou nesse repasse de seus 0,000%
10% ali de play por música, né? Não, e aquele negócio, às vezes a pessoa ouve ali no TikTok os 15 segundos da música, acha o suficiente e não vai lá dar o play no Spotify, que seja, sabe? Em qualquer outro lugar de streaming. Aí, tipo, não gera dinheiro meio que pra ninguém, a não ser o TikTok. Então, é um rolê muito escroto. Mas é que a gente sabe que não vai gerar dinheiro se ela der play no Spotify também. Isso com certeza, mas... a pessoa pode dar play onde for, o artista não vai ganhar dinheiro, só as distribuidoras vão ganhar dinheiro. Só que o fato é, você tirar as obras de circulação da internet é meio que um tiro no pé, assim. Porque na prática as pessoas consomem por esses veículos. E a gente já tem a gente já tem exemplos disso, que são o fato de, sei lá, uma geração inteira não conhecer o Prince porque as coisas dele não estavam na internet. A gente tem o fato de que, por exemplo, o Lemonade da Beyoncé poderia ter tido um impacto muito maior se na época ela não tivesse tirado de algumas plataformas e deixado apenas no Tidal. Então, a gente sabe que estar presente em diferentes lugares é importante, porque as pessoas, geralmente, elas não vão fazer um grande esforço para ouvir seu trabalho. Se ela não pode usar no TikTok também pra fazer alguma gracinha que ela queira, ela também já vai pegar uma birra. E as pessoas ficaram muito bravas porque uma série de vídeos que você tinha, e que, por exemplo, às vezes estavam ali rodando e você já tinha um público conquistado, simplesmente ficaram em silêncio. Porque quando retira a música, tira o som todo do seu vídeo. Então, se você produziu conteúdos relacionados a esses artistas dessas gravadoras, o seu conteúdo também foi considerado como banido. Então é tipo, você simplesmente apaga todo esse conteúdo que foi criado pelas pessoas em torno do seu trabalho. É, tipo, desrespeitoso. Só uma até. coisa, isso já aconteceu com o YouTube há anos atrás também. Na época que o YouTube dava um negócio de strike. Hoje em dia, se você bota uma música de um determinado artista no seu vídeo, você vai pro YouTube, você leva um strike, mas se você monetiza esse vídeo, esse dinheiro vai pra gravadora, não vai ficar pra você. Antigamente, o vídeo ficava todo mutado, então eu tinha alguns vídeos meus que eu subi na época da faculdade que tinham música, eles ficaram mutados durante um tempo e depois voltaram com o som que tava lá antes. Então, provavelmente, se rolar de novo um acordo com a Universal, essas canções voltem pros seus produtores de conteúdo, mas de fato... a galera ficou totalmente na mão aí nesse sentido, né? Mas é engraçado, assim, porque de vez em quando, sei lá, lógica de mercado, existe a coisa da escassez, né? De gerar escassez e fazer com que, sei lá, as pessoas corram atrás de alguma forma daquilo. Mas com arte meio que não existe isso, assim, né? Ou pelo menos com música, porque a oferta é tão gigantesca que, sei lá, se eu não puder ouvir uma Taylor Swift da vida, eu vou ouvir outra coisa. Eu acho que meio que acontece isso, né? Quando as coisas são tiradas, assim. Até o Renan falou, né? De o impacto da Beyoncé não ser tão grande naquela época do Lemonade, porque não estava disponível. A galera simplesmente foi pra próxima, assim. Então, é meio engraçado que, tipo, essas lógicas de mercado, às vezes, não... É só pegar a repercussão do Lemonade em relação ao Renascense, sabe? Sim. Do quanto de conteúdo que foi gerado em cima disso, né? E, sei lá, pra você sustentar uma gracinha dessas de tirar suas coisas de lá, sendo uma artista pop, é muito difícil. Tipo, você tem que ser uma Fiona Apple, que os fãs dela são completamente malucos. E aí ela tira o negócio do TikTok e ninguém liga. E a gente faz piada em torno disso, porque ela é a Fiona Apple. Só que quando a gente tá falando de artistas pop que simplesmente dependem da existência e desse circuito de consumo criado pelo TikTok, elas precisam estar lá, E não sabe? só isso, artistas tipo... que foram forçados pelas próprias gravadoras, que lembra, rolou um movimento atrás de várias artistas putas da cara, porque as gravadoras falavam, cara, você tem que começar a produzir material do TikTok. E aí, de repente, seu acervo inteiro sai do TikTok e seus vídeos que você fez lá com muito esmero e obrigado simplesmente não funcionam mais. Sim. O TikTok declarou em comunicado que essas alegações da Universal são falsas, abre aspas. É triste e decepcionante que a Universal Music Group tenha colocado a sua própria ganância acima dos interesses dos seus artistas e compositores. Eles são muito safados aqui, disse a nota da plataforma. Abre aspas ainda. Apesar da falsa narrativa e retórica da Universal, o fato é que eles optaram por abandonar o poderoso apoio de uma plataforma com mais de bilhões de usuários, que serve como um veículo gratuito de promoção e descoberta de seus talentos. O TikTok conseguiu chegar a acordos de primeiro
sendo o artista, com todas as outras gravadoras e editoras. Claramente, as ações egoístas da Universal não atendem aos melhores interesses dos artistas, compositores e fãs. Ou seja, a Universal, no fim das contas, queria mais uma fatia para eles e menos para os artistas nesse caso. E aí, na mesma nota da Universal, a plataforma disse que o TikTok é responsável por 1% da receita total da Universal. E a empresa tinha chegado num acordo com o TikTok em fevereiro de 2021, o que permitiu que os usuários do aplicativo pudessem incorporar clipes do catálogo de músicas da Universal Music Group em seus vídeos, além dos trechos das músicas. E aí, né, como a gente já falou, como efeito direto dessa ruptura, todos os vídeos de diversos criadores de conteúdos que usam das músicas da Universal estão mudos, e essa parceria entre Universal e TikTok segue numa incerteza até o momento dessa gravação aqui. Vocês acham que vai rolar acordo, não vai? Como é que vai se resolver isso? Algum acordo vai ter que rolar, porque eles não vão conseguir, não ter essa parcela de presença no TikTok. Acho que isso é meio óbvio, assim. A gente sabe que isso já é fundamental, tanto que mesmo você falou, as gravadoras ficaram enlouquecendo os artistas para que eles estivessem presentes lá. E a gente sabe o impacto que hoje em dia o consumo dentro do TikTok tem, tanto que vários artistas independentes conseguem viralizar e montar suas carreiras ali dentro do TikTok com um tamanho muito interessante. E aí a gente pode pensar, por exemplo, não só em coisas mainstream, mas se você pensar todo o movimento do funk dentro do TikTok, é algo muito gigantesco. E as coisas viralizam de forma mundial, né? Sim. Então a gente tem uma série de produções do funk brasileiro que chegam no mundo inteiro e são, os funks mais distorcidos possíveis, mais barulhentos, mais esquisitos, e eles conseguem um espaço que eles geralmente não teriam em outras plataformas. É uma plataforma importante de divulgação do trabalho. As pessoas podem ter todos os preconceitos que elas tiverem com o TikTok, mas não adianta, as pessoas consomem música a partir de lá, é um ponto. Também longe do mainstream, tem um exemplo recente que eu acho muito interessante, que foi o que aconteceu com o Slowdive. O Slowdive foi historicamente uma banda que sofreu muito por conta da arrecadação, tinha vendas baixíssimas, a banda encerrou durante um tempo, e aí eles voltaram lá em 2017, e aí nos últimos meses o Slowdive explodiu no TikTok. Várias pessoas começaram a fazer mashups, ou fazer remixes, ou colocar músicas integrais do Slowdive ali. Teve uma galera redescobrindo a banda, tanto que o último álbum de estúdio deles, que saiu ano passado, é o trabalho mais bem vendido da banda, assim, em anos. Conseguiu entrar em paradas de sucesso de rock, principalmente na Inglaterra. E os próprios filhos dos integrantes da banda, que não tinham o menor conhecimento do que era o Slowdive, começaram a conhecer o som da banda por causa do TikTok, que vinham tocando lá, foram perguntar: mãe, que música é essa? Essa música é minha. E aí acabaram conhendo por causa do TikTok. Então tem um fenômeno. Mãe, isso aqui é da sua época? Sim, foi eu que fiz, né? Foi eu que fiz, filha. Tem uma matéria de um dos guitarristas falando que a filha dele falou que tá gostando de Slowdive por causa do TikTok. E aí essa forma de consumo de cultura é algo muito amplo, e a gente tem visto isso se expandir para várias frentes, que a gente tem figuras importantes sendo redescobertas porque alguém fez um vídeo no TikTok e essa pessoa reapareceu. Isso tem acontecido muito, e a gente tem visto, por exemplo, um caso muito interessante, que no Brasil as novas gerações estão descobrindo o cinema brasileiro por causa do TikTok. Sim. Que elas veem edits de filmes, que são filmes que, por exemplo, muitas vezes você acaba não tendo nem acesso nas plataformas digitais. É mais um exemplo aqui dessas coisas. E as pessoas descobrem porque elas viram algo lá e elas vão atrás, sei lá, de ver esse filme de uma forma pirata. Que é o caso que aconteceu, por exemplo, um dos mais recentes foi a viralização internacional da minissérie Hilda Furacão. Porque Total. Alguns adolescentes fizeram os vídeos no TikTok e uma menina fez a legenda em inglês pra série. E aí a série começou a viralizar no mundo todo. E essa série simplesmente não tem no catálogo do Globoplay. É assim…
você fica… Deus, a Globo tem algumas coisas muito fodas que eles estão colocando muito devagar no catálogo deles. E essas coisas ficam de fora. Que é o caso de Zoando na TV, que até hoje eu peço. Bom, os caminhos são múltiplos, as discussões são diversas, mas no fim das contas tudo leva para o mesmo lugar, que é essa sensação de incerteza que move as plataformas de streaming e outras ferramentas de música digital, ou de filmes, ou de séries. Ao longo da última década, as gravadoras e plataformas de streaming têm tentado se organizar na questão de repasse de verbas, estruturas até dos sistemas operacionais, em uma tentativa muito clara de replicar o que era o modelo da indústria da música nos anos 80 e 90, quando a gente tinha um produto final que era um só, no caso do CD ou o disco de vinil, tinha um físico, conceito ali, tipo… o físico era uma coisa só, tinha seus múltiplos formatos, mas o produto era um só no fim das contas, e o repasse ali era muito mais claro. A gravadora ficava com o quê? 50%, daí outra parte era para prensagem, o artista ficava com 1% de cada CD vendido, por exemplo. Então, tinha uma coisa muito mais clara. Hoje em dia não tem como você padronizar isso, porque tem gente que vai cobrar por a cada 100 vezes que sua música for tocada, você ganha uma porcentagem, ou cada play você ganha uma porcentagem, varia de artista para artista. Então, assim, tem 1000 contratos, 1000 acordos, 1000 fatores que levam a isso. E o problema é que esses acordos, essas decisões burocráticas podem simplesmente, da noite pro dia, apagar a presença de centenas de artistas em uma plataforma específica, como vem acontecendo dentro do TikTok após essa discordância com o Universal Music. E mesmo os poucos artistas que detêm os direitos sobre a circulação das próprias obras, podem simplesmente falar, olha, não quero mais a minha música aqui. A Joana Nilsson, que o Renan gosta, que eu sou apaixonado também, é um exemplo muito claro disso. Ela fala, olha, no Spotify eu não quero as minhas músicas, então vou estar em todas as Spotify não vai ter. Não vai ter. E não vai ter, e você vai ter que se contentar com isso, né? Um exemplo do que aconteceu de artistas tirando o seu catálogo foi o próprio Neil Young. No início de 2022, o músico postou uma carta pública pedindo ao Spotify para escolher entre ele ou o Joe Rogan, que é apresentador de um podcast que foi acusado de espalhar desinformações sobre coronavírus, vacinas. É um desses teóricos da conspiração malucos dos Estados Unidos. Só que ele tem uma audiência absurdamente grande. Não, o Spotify investiu uma grana no podcast dele, então é lógico Sim. que ele não ia tirar do ar, né? Tipo… O Spotify se defendeu das acusações, falando que removeu mais de 20 mil episódios relacionados à Covid desde o começo da pandemia, mas que eles têm essa coisa de liberdade de expressão, de vamos ser todos tolerantes de um jeito ou de outro, baixa censura, pipipi, popopó. O resultado é que o Neil Young saiu da plataforma e levou com ele todo o seu catálogo para casa. Quem saiu junto foi a Joni Mitchell, né? Sim. A Joni Mitchell também não está lá até hoje. Teve mais alguns segue... músicos velhos que saíram junto. O pessoal do Crosby, Still, Nash Sim. Young, que era a banda dele ali, mas se eu não me engano eles já voltaram com algumas coisas. Só que agora, imagina o que aconteceria se todos os artistas como Bob Dylan, David Bowie, Fleetwood Mac, Red Hot Chili Peppers, que nos últimos anos tiveram seus catálogos vendidos para alguns grupos de acionistas de música, simplesmente tivessem suas canções removidas às plataformas de streaming. Onde ouvir essas músicas quando elas não vão mais estar em nenhuma plataforma? E é isso que a gente não está sendo alarmista aqui, que a gente pode ir para algumas questões que são um pouco mais fantasiosas, mais imaginativas, mas que podem acontecer. Por exemplo, da noite pro dia, o Sol manda um pulso eletromagnético que queima todos os aparelhos eletrônicos do mundo todo. Onde que a gente vai ouvir essas canções? Quem vai ter acesso a esses servidores, sabe? Bom, mas se rolasse isso, acho que a minha última preocupação seria, de fato, ouvir música, tá? Amigo, não sei. Eu ia querer meus disquinhos ali por perto, hein? Não vou negar. Eu acho que é uma grande questão de memória na internet e de presença das coisas na internet. Aí a gente não tá falando só de arte, mas de todas as coisas. Com a virada do século e o advento da internet, das novas tecnologias, a gente criou a falsa sensação de que tudo estava lá. A gente cresceu com as pessoas dizendo, tudo está na internet, tudo vai estar na internet. E não vai estar. Porque, na verdade, tudo que a gente acessa pertence a grandes corporações específicas. E elas podem simplesmente decidir apagar as coisas. E aí isso acontece, por exemplo,
com diferentes tipos de conteúdo. Tudo que a gente consumia na internet nos anos 2000 simplesmente já não está mais lá. As coisas vão sendo apagadas. Por exemplo, se a gente pensar, o único site de notícias brasileiro que mantém as suas coisas e que a gente tem um acervo de notícias da internet é a Folha de São Paulo. Você consegue acessar críticas dos primórdios do site Nossa, deles me ali. salva. Tem várias coisas dos anos 90 ali que eu fico de cara que ainda tá no ar. E só tem ali, porque todos os outros sites, quando eles atualizam, eles simplesmente apagam o acervo. O acervo é apagado. E é meio bizarro. A gente, por exemplo, que trabalha com jornalismo, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas se vocês trabalharem em determinados sites, os sites simplesmente saem do ar e o seu portfólio foi junto, ele vai embora. Eu passei por isso, gente. Eu trabalhei na edição brasileira do Huffington Post, né? Teve o Huffington Post Brasil. O site ficou 5, 6 anos no ar. Eu saí de lá, fui fazer outras coisas. Mas eu tinha, sei lá, pelo menos uns 3 anos de cobertura jornalística que foi apagado. Eu não tenho registro. Eu encontro, por exemplo, versões dos meus textos que foram traduzidos, sei lá, nas edições japonesa e coreana do site. Tem, tipo, no resto do mundo onde ainda tá ativo, nas edições internacionais. Mas os textos aqui no Brasil foram todos apagados. Eu não tenho mais como provar que eu fui do Huffington Post, por exemplo. É muito bizarro, porque se a gente pensar, quem trabalha com história da mídia, você simplesmente vai num acervo, você vai numa biblioteca geral e você pesquisa o acervo dos jornais, das revistas, as coisas estão lá. Você simplesmente vai lá e pesquisa. Mas se você quer pesquisar a história do jornalismo brasileiro na internet, várias coisas foram apagadas, tanto sites brasileiros quanto versões gringas de sites que existiram no Brasil. Tipo, sei lá, a Vice foi apagado, o Jezebel Brasil foi apagado. São coisas que as pessoas nem sabem que existiram. Tipo, o Jezebel Brasil, as pessoas nem lembram que existiu. Mas existiu e foi apagado. E é meio maluco, porque a gente tá falando aqui de determinadas coisas específicas. Só que aí, por exemplo, quando a gente pensa em música, existe uma geração inteira, e a gente já falou em alguns programas sobre isso, de pessoas que começaram a produzir suas coisas de forma independente e subiam na internet. E essas coisas também se perderam. Tipo, muitas pessoas que subiram as coisas na trama virtual, às vezes elas descobrem porque alguém baixou num lugar X e ficou com essa música salva e essa música tinha se perdido. E é muito bizarro quando a gente pensa... O próprio MySpace, quando rolou a reestruturação, que ele virou pra ser... Era de música, virou pra redes sociais, depois ele virou um site X de meio que de amigos, né? Tipo, de novo, assim. E sumiu um acervo absurdo de vários artistas que começaram sua carreira lá. É bem maluco, porque se a gente pensar, uma grande parte de pesquisa de história da música e de redescoberta de artistas vem por causa das mídias físicas que as pessoas reencontram. É muito comum que a gente cite aqui, a gente redescobriu um artista X porque o fulano de tal Y, na puta que pariu, comprou um disco. Comprou uma cópia num acervo vagabundo empoeirado de uma gravadora. E subiu pra gente no YouTube. Mas esse disco. Será que não é mais ou menos a mesma coisa que a gente tá passando com as coisas digitais? Que, tipo, alguém maluco vai guardar aquilo? Talvez os textos jornalísticos não, mas em questão de música é também isso, de assim. Se perder, amigo, é muito maior, porque, eu tipo, acho a mídia digital... Um disco velho também é fácil de perder, de mas um disco de vinil tem tal. muito mais chance de continuar existindo. É plástico, dura pelo menos 400 anos. E a gente teoriza que ele vai durar 400 anos porque até hoje não existe não conseguiu plástico de não 400 anos exato. ainda, né? Mas tipo, as coisas da internet, elas se corrompem, elas desaparecem, elas se apagam de uma forma que é muito mais eu acho que é mais fácil, prática. Né? Tipo, você tem apertar de botão, físico, você consegue destruir tudo, assim. Tipo. Não, seu computador estragou, você perdeu todas as coisas que estão nele. Dificilmente você vai conseguir restaurar. Agora um disco, sei lá, eu não quero mais esse disco, eu entrego ele num sebo. Alguém X que ainda tem interesse vai achar esse disco. Ele não vai simplesmente ser apagado do meu computador porque meu computador estragou, sabe? Deu pane. Então são outras formas de consumo. Eu acho que é só, pra encerrar toda a coisa... a pensar até aqui que eu fiz, eu acho que é essa falsa sensação de que a gente tem um acesso constante às coisas. Sim. E a gente não tem. Porque é isso. Aí as pessoas falaram, gente, mas o disco saiu do Spotify, o disco de Djavan saiu do Spotify, mas você encontra no YouTube. Mas até o momento que o YouTube também não queira mais ter aquele disco ali. Acontece quando o YouTube e essas coisas não são nossas.
E detalhe, muitos desses trabalhos que estão, por exemplo, no YouTube, estão lá ilegalmente, Sim. né? Tem muita coisa, Sim. raridade, que não existe mais nem em formato físico, que tá lá por um acaso. Pode acontecer, sei lá, da noite pro dia, baixar uma nova decisão no YouTube, onde eles vão falar, olha, isso aqui é acervo morto, isso aqui não faz sentido mais ter aqui dentro, vai ser apagado em 90 dias. Aí corre todo mundo baixar, que foi o que aconteceu com a trama virtual. Eles deram um prazo, se eu não me engano, de 90 dias pros artistas baixarem as coisas, mas imagina, baixar um acervo gigantesco daqueles, sabe? Não tem nem condição. Não, as coisas de city pop no YouTube é basicamente tudo legal, Sim. assim, tipo, o detentor dos direitos nunca viu nada desse dinheiro, Mas é que o Japão tem uma cultura de mídia física muito forte. Sim, sim. E aí eles têm um mercado específico de consumo. Tanto que as coisas geralmente não são lançadas no mercado internacional. Por isso, muitos desses artistas não têm os seus discos, sei lá, no Spotify. Mas todas as pessoas no Japão têm essas coisas guardadas. Bom, o fato é que a mídia física, ela importa e importa muito. Em tempos de desacordos entre selos e plataformas, ter a sua própria edição física do CD, disco de vinil, DVD, Blu-ray, ainda é muito importante, afinal é a única garantia que a gente tem de um material salvo para além das plataformas digitais. Mais do que isso, eu acho que características antes essenciais de determinados produtos de mídia, elas simplesmente acabaram desaparecendo. Por exemplo, no tempo que o DVD era muito popular, para além do show ao vivo, da apresentação ao vivo, a gente tinha material de making off, a gente tinha ensaio, a gente tinha entrevista com os artistas, tinha todo um universo de outras produções visuais que meio que compunham aquela obra. Hoje em dia a gente não tem, hoje em dia a gente tem um registro em vídeo, às vezes só um clipe, um trecho, alguma coisa. Então lembra, eu amava, por exemplo, o acústico MTV, porque tinha todo o processo de ensaio da banda, a construção do palco, a escolha do figurino, tinha todo um aprofundamento ali de um especial mesmo da MTV, e isso se perdeu. Hoje em dia a gente não tem, a gente tem um show ao vivo e olha lá, sabe? As pessoas têm nessa de memorabilia, essas coisas, as pessoas têm resgatado várias vezes os menus dos DVDs Menu e elas de têm DVD. compartilhado. Esses dias Era elas muito compartilharam um da Daniela Mercury, que era fica a Daniela Mercury falando e conversando com a pessoa enquanto a pessoa tá mexendo no menu de DVD, que é algo muito específico, assim, de um espaço-tempo que uma geração já nem sabe mais o que é um menu de DVD. A gente até tem alguns artistas que ainda investem nesse tipo de formato de bastidores, material extra, tipo Taylor Swift, Beyoncé, mas de novo, tá muito restrito às plataformas. Por exemplo, o Disney Plus é uma plataforma que, se você vai ver o show ao vivo, você vai ter todo o material extra ali por trás. Mas, de novo, é numa plataforma digital que pode simplesmente da noite pro dia remover esse conteúdo e você perdeu pra sempre, sabe? Eu acho que essas coisas de bastidor e tal, meio que hoje em dia foram para as redes sociais, né? Tipo, viram um story, Sim. viram um TikTok, viram alguma coisa assim. Mas, de novo, tá numa rede social. É uma coisa que pode... Tipo, tem muito caso de artista que às a gente vezes... sabe que já aconteceu isso com as outras. Tem muito artista que às vezes muda a era, muda para um novo disco. Apaga e tudo, apaga sim. todo o conteúdo, sabe? Onde que eu vou ver essas coisas de novo? Nunca mais. E fora que esse consumo é diferente, né? Porque, sei lá, quando você tá numa rede social, você procura algo diferente do que quando você dá um play de fato num making-off de um disco, no making-off de um filme, que seja, sabe? Então acho que o propósito é diferente também. Essa perspectiva de artistas lidando com a criação de outros conteúdos que sejam interessantes para o consumo dos fãs, tem muito respaldo e muita força no consumo de produtos do K-pop. Eu acho que isso é muito interessante, como eles criam essa relação com a mídia física, que é completamente diferente. E aí a gente tá falando de consumidores muito jovens que anteriormente não tinham esse costume de comprar CDs e que agora voltaram a comprar CDs porque os CDs vêm com muitas coisas. Então vem um livreto junto com esse material, vem materiais extras, vem acesso a materiais extras que você só consegue tendo essa mídia física. Então as pessoas costumam às vezes importar essas mídias dos outros países porque elas têm muito interesse. Então existe uma geração e um público que consome esse tipo de coisa física que ainda
tem sentido para determinado público. E temos números aqui que comprovam isso. Por exemplo, no mercado fonográfico de mídia física, o CD foi o formato mais lucrativo em 2022. Eu encontrei dados ainda de 2023 que estão sendo consolidados, mas o número é basicamente o mesmo. Com faturamento aqui no Brasil de 6,7 milhões, seguido pelas vendas de discos de vinil, de LP e EPs com 4,7 milhões e pelo comércio de DVDs, que ainda existe com uma marca de 0,4 milhões. Então, 400 mil reais aí. E além disso, muitos artistas costumam vender esses materiais como itens colecionáveis, principalmente o CD. Então você vai no show, cada vez mais tem aquela banquinha ali na entrada, na saída, com camiseta, com CD, com vinil, mas o CD continua sendo uma moeda de fácil circulação, é fácil você levar ali para os festivais, mas ainda assim é bom ressaltar que tudo isso equivale apenas a 0,5% da receita total. Então, ainda assim, o streaming domina completamente no Brasil. Tem gente que já nem lança mais coisas em vinil, mas há sim um interesse muito grande do público em consumir CD, em consumir vinil, discos de vinil. A gente passou por esse processo nos últimos 10 anos de que começou a vender mais vinil hoje do que começou a igualar com números ali da década de 1990, né? O final do ciclo do vinil, né? No final Isso. E agora o CD, nos últimos 5 anos, a gente tem dados de que o CD voltou a ser um produto altamente comercializável. Muito por essa questão desses formatos. A Taylor Swift é um bom exemplo disso. Até saiu o dado recente essa semana, falando agora em vinil, que a cada 15 discos de vinil vendidos nos Estados Unidos, um é da Taylor Swift. Então ela é a grande vendedora ali. E ela, assim como boa parte dos artistas do universo de K-pop, eles investem em formatos diferentes. Então, o disco de vinil da capa rosa com o vinil da cor azul. Então o fã acaba comprando, sei lá, todas as versões possíveis daquele formato que saiu, porque ele quer colecionar isso, e isso, mais uma vez, super aquece as vendas. Eu acho que tem o rolê também de meio que comprar merch, assim, sabe? Quando você tá no show, aí você curte a banda, você compra a camiseta pra levar pra casa. Tipo, além da recordação em si, eu acho que também tem a ver com ajudar a banda, porque a gente sabe que, tipo, artista não ganha dinheiro com o streaming. Então, tipo, fora o show, sei lá, vou ajudar dando uma graninha, comprando mais alguma coisa da banquinha ali, sabe? Sim. Eu acho que, pelo menos no nosso ciclo mais independente, acho que tem bastante disso, assim, de dar ajuda, sabe? Da caixinha no final, assim. Boa. Só que daí isso levanta uma outra pergunta, que é: onde eu vou ouvir um CD hoje em dia? Isso é a coisa que eu mais ouço de toda vez quando eu entro nessa discussão. E aí eu fiz um exercício aqui, porque assim, a gente não tem mais mídias saindo com CD, com tocador de CD hoje em dia. Notebook não sai mais com tocador de CD. O próprio microsystem é uma coisa que é muito mais fácil você achar num sebo, numa loja antiga de eletrodomésticos, assim, e coisas usadas, do que novo. Mas ainda existe microsystem, amigo? Eu fiz uma busca em algumas das principais lojas de comércio eletrônico do Brasil. Eu fui tanto no Mercado Livre quanto em outras maiores ali, tipo Magazine Luiza e essas grandes. Os tocadores de CD, hoje em dia, eles saem a partir de R$400, o que eu já acho, assim, muito caro. Um microsystem, aquele microsystem que, sabe, a gente pagava, sei lá, caixinha ruim, assim, tipo aquelas caixinhas ruins, rosinha. Aquele microsystem da professora de inglês, sabe? Sim. Professora de inglês levava o microsystemzinho ali. Eu encontrei a partir de 403, 460. Quem quiser ouvir CD de forma mais barata, alternativa mais barata, é o tocador de CD de carro. Então, aquele que você encaixa ali no carro, eu encontrei por valores que vão de 100 a R$1.000. Só que daí R$1.000 já estamos falando de marcas assim, ultra profissionais, high-tech, fudidona. Só que assim, você pode pagar mais barato, só que daí você vai ter que ter um carro para você poder tocar esse tocador de CD, né? Porque do contrário não funciona. E ter caixas de coisa de carro, bateria, exato, todo também. Bagulho do sistema, tipo, sai caríssimo, assim. Então, acho que não é tão indicado.
O que as pessoas têm usado e tem virado meio moda no TikTok é tipo é um player de CD, é tipo Sim, um toca-vinil. Que ele é, tipo toca ele é, disquinho. Assim, ele é né? bem pequenininho e ele só toca o CD, ele não tem tipo rádio, nada disso. Ele não tem acoplado, caixa, só não aquilo tem ali. nada. Ele é basicamente só o negócio, né? Sim, Isso. é tipo quando você compra o tocador de vinil mesmo, que é bem pequenininho, sem as coisas. É uma tendência que as pessoas têm usado e daí elas conectam com caixas de som que elas têm em casa. Isso é uma coisa que eu acho muito curioso, que eu acho, sei lá, uma espécie de retrocesso, que é dessas coisas assim, que quando chega uma tecnologia que aparentemente é melhor, a gente abandona as outras, mas não é. No final a gente descobre que ela não é melhor, que foi meio que aconteceu com as câmeras, e a gente trocou as câmeras analógicas pelas câmeras digitais, que a gente achava que era melhor. E aí a gente tem todas as fotos dos anos 2000 horríveis. É tipo o fato de que todo mundo tinha em suas casas um grande sistema de som e você podia sempre fazer uma festa de aniversário com um grande sistema de som em casa. Nossa, 3 CDs, lembra? Que Sim, você com umas puxava caixas de som automático. imensas, uma qualidade maravilhosa pra ouvir música. E de repente a gente limou com isso das nossas vidas. Mas, nos anos. amigo, era um espaço muito grande que ocupava. Aquilo era um cômodo, era o tamanho de uma geladeira. Casas de hoje em dia de 20 metros quadrados não cabe. Aqui, comporta. a minha casa não ia caber. Não, era sim, eu mas podia. preste atenção. Tipo, você pensa, as pessoas tinham isso, era um investimento que as pessoas faziam. E aí, quando a gente passou a trocar, por exemplo, hoje em dia, pra você comprar uma caixinha de som boa, caríssimo. tipo muito caro. É um preço assim, é um negócio. Hoje em dia elas têm tamanhos menores, eu sei. Mas tô dizendo isso, a gente se desfez daquelas, porque, sei lá, passou a moda, não era mais legal ter aquelas. E aí, simplesmente, a gente ficou sem, porque a gente não tem mais dinheiro hoje em dia pra comprar essa nova. O que as pessoas fazem, às vezes, elas pegam, sei lá, dos pais, do avô e vão usar Sim, junto com o e seu reformam. vinil, porque é muito caro. E aí, vinil, tocador de vinil, preço ainda mais caro, né? Assim, tem aquelas maletinhas de 150, 300 reais. Só que aquilo lá é o triturador de disco. Aquilo lá vai riscar seus vinis em 2 tempos. Então, uma opção boa, relativamente barata, não sai por menos de R$1.000. É tudo 1.000, 1.500, 2.000, Isso os 3.000 básicos. reais. A gente tá falando do básico Mais bom. básico, assim. só o tocador. Porque se você compra o tocador, você ainda precisa comprar pelo menos uma caixa de som ali para você poder tocar isso, que ela não vem com caixa embutida. E aí vamos para mas eu quero comprar. Beleza, comprou ali. E aí eu quero começar a colecionar vinis. Não é barato. Tipo, vinil brasileiro não sai por menos de R$100, novo, 150. Quando a gente compra vinil internacional, R$180 pra cima. Salve aquelas promoções que rolam, sei lá, na Amazon toda terça-feira. É R$180 pra cima. Aí eu quero comprar um box novo da Beyoncé que saiu, porque eu quero ajudar minha artista pobre e miserável. Chega aqui por R$1.000, R$1.500, sabe? Então, assim, o público tem interesse em comprar, só que os preços e todos os processos burocráticos não ajudam. E aí, uma outra coisa que aconteceu recentemente. iMusic, né, que é uma empresa dinamarquesa que vende produtos de música, como CDs e vinis, anunciou em janeiro que deixará de exportar produtos para o Brasil temporariamente. A loja citou a greve dos auditores fiscais da Receita Federal, que impedirá a liberação de cargas dos portos de Santos e Salvador, bem como dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e da capital baiana. Então tinha muitas pessoas que compraram coisas no final do ano passado que ainda não receberam por conta da greve. Então essa fonte, entre aspas, barata, que oferecia materiais circulando aqui no Brasil, simplesmente parou de entregar aqui por conta dessa greve. Então, assim, existe um interesse de consumo, existe um público interessado em pagar, mas está cada vez mais difícil ter acesso à mídia física, e quando você tem acesso, você simplesmente não tem onde tocar. Então você acaba sendo meio que refém das plataformas de streaming, que, mais uma vez, podem da noite pro dia apagar uma discografia inteira e a gente não tem mais o que fazer. É isso, tem que fazer. Você falou, eu não sei, não tem mais o que adicionar. Sempre existe o barquinho lá com a bandeirinha que tem uma caveirinha. Aquilo ali sempre tá lá. Mas, amigo, isso não tá lá tudo. Essa que é a questão. Tem muitas coisas que eu achava que estavam lá. Eu sou um usuário de SoulSeek até hoje. Tem várias coisas que eu uso. Mas, por exemplo,
toda vez que, sei lá, meu computador morreu, cada vez que seu computador morre e que você às vezes vai perdendo coisas, chega num ponto que você não encontra mais. Então essas coisas vão simplesmente desaparecendo no meio do caminho. Então, hoje em dia eu tenho preguiça, assim, de pesquisar. Eu já fui muito esse consumidor ávido de Piratex, assim, e já prescreveu tudo, tá? Polícia Federal. Então, tipo, eu tinha muita coisa, assim, tipo, lá, tipo, 100 gibas de música no HD, sabe? E aí, meio que com o tempo, quando eu fui substituindo pelo Spotify, coisa assim, tipo, meio que eu fui perdendo o interesse por isso e nunca mais rebaixei as coisas. Então, uma vez que esse HD externo morreu, acabou, assim, tipo, eu não tenho mais. E tem músicas que, de fato, se perderam dessa época, assim, tipo, ou coisas que eu não lembro mais que eu escutava, ou arquivos mesmo que é impossível de achar hoje em dia. Então, sei lá, meio complicado. Ó, vários comentários aqui, ó. Beatruzes falou, gostaria de colecionar vinil, mas francamente é muito custoso, não rola. A Júlia de Flora falou, eu amo que o meu carro é tão velho que nem tem entrada para cabo auxiliar, então basicamente só escuto CD neles toda vez que vou na casa dos meus pais, saio roubando alguns. O Guilherme Murozaki falou, às vezes tem próprios artistas também que bloqueiam muitas coisas na pirataria. Resquícios da década de 2000, o catálogo do Prince é um saco para achar e piratear. O Gabriel Benevides falou, eu amo colecionar vinil. Comecei um pouco antes da pandemia e dali não parei, até porque não saio de casa, kkkk. Mas agora, com a volta do novo normal, tá meio difícil. Será que a gente consegue lançar nossos episódios em CD? Eu já tô imprimindo, eu vou gravar aqui em fita cassete. A gente baixar o Nero, lembra do Nero Burner? Você vai lançar que nem as músicas piratas hoje em dia que vem num pendrive. 200 episódios em um pendrive. Eu acho fantástico, esse conceito do Brasil é muito perfeito nisso. Eu amo. Antes da gente terminar aqui, eu descobri um serviço com o meu chefe do Monkey Buzz que chama Roon. É tipo R-O-O-N. É meio que você... É como se fosse um Spotify da vida, mas você tem o seu próprio servidor. Então você sobe as suas coisas. Você digitaliza os seus discos, digitaliza as suas músicas. E aí você tem acesso pelo celular às suas músicas, né? As coisas que você comprou ou que você digitalizou, enfim, por streaming, na melhor qualidade possível e tudo mais. Mas fica dentro de um servidor seu. Então isso nunca vai sair do ar, entendeu? Quem garante que não vai sair do ar? O serviço... Teoricamente, e se amanhã depois o serviço chegar ao fim? Não. Entendeu? Não tem nada que Nick Silva. Veio aqui todo garotão pimposo querendo mostrar então novos talvez conceitos. O melhor rolê mesmo seja compre de volta seu iPod e aí você bota as músicas lá. Eu vou te falar que as minhas musiquinhas estão ali, eu liguei esses dias e continua ali. Eu queria tanto ter um iPod, mas eu tenho preguiça de rebaixar coisas ou até mesmo usar fone de cabinho. Eu não consigo mais. Você fica falando rebaixar, eu fico pensando, carro rebaixado não é crime na minha cabeça. Mas e você que está ouvindo, o que você acha dessa discussão toda? Será que existem chances de salvar essas músicas? Será que tudo vai se perder como lágrimas na chuva nessas eras digitais? Você ainda coleciona CDs, vinis? Como que você faz para se organizar com as suas mídias físicas? Mídia física ainda importa para você? Vá lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e conta pra gente que a gente lê na semana que vem. Certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Nick Silva, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas novíssimas que a gente... Dá coisas, eu não vou dar nada. E... Dá sua coisa E você, Isadora Almeida, o que você traz nesse bloco? O que você vai dar? Você não tava travando, Renan Guerra? Cala a boca agora. Gente, eu gostaria de saber se eu posso dar uma dica também de novembro do ano passado, que depois eu nunca mais participei. Não, daí você dá no próximo bloco. Tá bom, tá. Só pra saber se caberia aqui ou não. Mas, bom, vamos começar. Primeira dica que eu vou dar é Bad Not... Que eu ouvi só agora esse ano, só ouvi esse ano.
Bad Bad Not Good com uma música nova chamada Take What's Given, que eu achei muito delicinha. Muito não sei se vocês ouviram. Bem tem uma diferente, pegada... né? tem uma pegada country que eu achei Aham. um bafo. Adorei. Pablo Vittar com Pede Pra Eu Ficar, né? Listen to Your Heart. Eu achei, assim… A recomendei canção na do semana ano… passada. Você recomendou? Perdão. Eu achei, tipo assim, inacreditável. Muito boa, né? Das melhores da Pablo, assim, tipo… Mas muito boa a música, amiga. Muito boa. Enfim, achei insana, muito boa. Mount Kimby, yes, caralho! Nossa, finalmente Meus voltaram. garotos estão muito de bom. volta, porra! O álbum novo The Sunset Violent vai sair em abril. E a música que eu vou dar aqui é Fish Brain, que é muito foda, parece Realize, que é uma banda que eu gosto muito, britânica. Tô bem animada, tô achando que vem aí um grande álbum. Vocês gostaram? Eu gostei, amiga. Eu acho o disco anterior que cada um gravou uma parte, uma merda. Uma E esse, caralha, muito né? bom. Gostei do single que saiu ano passado e gostei Sim, agora. Lembrando sim. que Mount Kimby não é mais uma dupla, agora é um quarteto. E esse disco novo ainda vai ter a participação do King Crew, que é parceiraço deles em 2 faixas. Babado, delícia. E trago aqui também… Nossa, fiquei muito feliz também, que o Kleber me mandou. A Mendunes vai lançar álbum novo em maio. Chama Tudo. Death Jokes. E a música nova chama Purple Land. Muito boa, não tem o que falar. O cara A Mendunes é o lançou um brabo. dos grandes discos de… Nossa, tô parecendo aqueles comentaristas de Oscar que entram Nossa, troféu imprensa. A Mendunes lançou um dos grandes discos de 2018 e ele volta agora aqui na recomendação da Isadora Almeida, nessa que tem tudo pra ser uma dos grandes retornos de 2024. Foi tudo, amiga? Foi. E eu só um comentário aqui, que é tipo assim, é um disclaimer pra ninguém me recomendar, porque eu achei um saco The Last Dinner Party, o álbum das meninas britânicas. Achei bem chatinho também, amiga. Nossa, achei um porre. Ai, tipo que assim, bom, então amiga, porque eu não achei que você fosse defender. Nossa, não, que coisa chatíssima. É meio que talvez um boy genius que os UK conseguiram emplacar do jeito deles, assim, porque chegou em primeiro lugar nos charts. Tipo, foi o álbum que parece que mais vendeu em 9 anos de… Tipo, o primeiro lugar que mais vendeu em 9 anos. Negócio assim, tipo, eu tô meio em choque, assim. Charts que gays inventam no Twitter, coisas que não existem. Não, Pior que amigo, não, amiga, é o banda de UK hétero. Charts. Eu sei que eu quis dizer os charts, esses charts que é tipo assim, a primeira banda feminina nascida tá, em não, Glasgow a vender 15 discos na feirinha da sim, Benedito Calixto. sim. É tipo isso, entendeu? Sei. Não, E as não, gays não é nesse inventam essas lugar. coisas. Não, Lady Gaga, a primeira nariguda mentirosa a ganhar. Não é nesse lugar. Não é nesse A lugar. primeira comedora de ratos. Não, é que elas chegaram em primeiro lugar no charts e aí falaram que, tipo, foi acho que o álbum que mais vendeu sei lá, alguma coisa Não assim, existe, sei é isso que eu lá. tô falando. Chega. É isso, tipo, foda-se. Daí no próximo bloco eu falo as minhas outras dicas. Boa. Renan Guerra, que eu sei que gostou muito do retorno da Beth Gibbons com Floating on a Moment. Era isso que eu ia falar, vamos de mão Puxa dada, dessa, vamos de celebrando a mãos nossa dadas mãe. flutuando. Maravilhoso. Ai, ela é a maioral, né, gente? Que É. mulher chique, que mulher refinada, que mulher medicada, né? Que toma um tarja preta, que mistura tarja Toma. preta com uísque. Ela Eu deve acho isso pra caralho. fantástico. Cervejeira, cachaceira essa. Ela tem o pé inchado essa. Por isso que ela é nossa mãe, fala Clever. assim. Por isso que ela é nossa mãe, se não fosse assim, Amiga, não se seria você nossa digita mãe. Portishead, Nine's, é só foto dela agarrada numa garrafa de uísque. Mas Ela com é certeza. cachaceira. E A mulher três mais massas. Ela triste. compra aquele pack de cigarro, já que A vem o mulher que mais packzão. sofre por Ela amor do mundo. fumava. Pra mim é inconcebível que a voz dela continue intacta, sendo que ela fumava assim. É, ó. amiga, que nem a Betânia. A Betânia fumava. É o Deus às vento vezes dá gelado. a possibilidade de É o vento você gelado. ser uma grande fumante e ainda continuar tendo uma boa voz. O sonho de muitas que fumam e não tem. Mas enfim, nossa querida Beth Gibbons, a vocalista do Portishead, vai lançar seu disco solo, Lives Outgrow. Vai ser no dia 17 de maio, via Domino. E esse é o primeiro single, que se chama… Floating on a Moment.
E é muito maravilhoso, muito chique. Linda. Então ouçam Olvan, que tá muito bom. Também com produção do James Ford, que a gente comentou na edição passada, que tá trabalhando, feito um condenado aqui. Nossa, E aí, um enchendo fato- o cu de dinheiro, hein? Mas um fato muito curioso, que eu acho que quem perdeu dinheiro nessa foi a Domino, porque a Domino assinou um contrato com ela em 2013, e já em 2013 existe uma expectativa de que meses depois da assinatura do contrato ela lançasse o disco. Meu Deus. E 10 anos Meu depois… Deus. Ah, mas depende Ah, de tá quanto certo, adiantamento tá deram certo. pra ela, né? Possivelmente não muito. Claro que foi alto. Amigo, deve foi ser alto. sim. Pode ter certeza que foi muito Eles não dinheiro iam pra trabalhar essa com a diva de pouquinho. Falando em diva, quem também está vindo aí, bem garota, bem garotinha, com essa roupinha de Matrix, é a nossa Erika de Casier. Ela já lançou o chique. segundo Eu single amei. desse novo disco, chama Ice, tem participação do They Hate Change. Change. Tô achando tudo muito chique, tô achando tudo muito garota. Ela é a nossa rainha, então vale ouvir Erika de Casier. Esqueci de pegar o serviço aqui, Kleber. Quando saiu o disco dela? Mas ele sai no dia… sai no dia 21 de fevereiro. Já até decorei, né? Então já sai no dia 21 de fevereiro pela Tudo. 4AD. O terceiro álbum dela chamado Still. Vai ser luxo. Quem lançou single novo foi o No Porn, em parceria com o Mad Rod. Chama Tropicalismo Dark. Eu achei… Apesar de estar assinado como No Porn, tem muito mais a ver com as coisas que a Liana Padilha fazia com o Tinta Preta, que é um projeto dela que eu já indiquei por aqui. Gostei bastante, basicamente ela falando sobre as experiências que a gente tem em São Paulo. Cracolândia, pobreza, a cidade abandonada porque não temos prefeito. Essas coisas assim que a gente vive em São Paulo. É meio que sobre isso, só que com o olhar da Liana Padilha, que vocês sabem que também é minha mãe. Então ouçam o Tropicalismo Dark do No Porn. Quem lançou um novo EP foi o Eve Hive, se chama Ronda Sonora. Eu já tinha indicado o EP anterior do Eve Hive por aqui. Ele é um produtor muito interessante, ele tem um olhar para música eletrônica que mescla várias coisas, então ele cria esses diálogos entre o funk, a house, disco, o techno de uma forma muito diferente e muito interessante. Então vale a pena ouvir Ronda Sonora do Eve Hive. É isto. Boa. Tô gravando sem camisa, a gente tá muito quente aqui. Ai, um seio, tá no Ó. escuro, sem camisa. Ai, Sexy. Vai lá, Nick Silva, o que você traz nessa semana pós-carnaval? Olha, o Nick também tirou a cueca, gente, pra quem só tá ouvindo o áudio. Bom, nossa semana foi meio curta em relação à gravação aqui com a Por outra. isso que o som tá reverberando grosso agora. Assim, brum, brum. Então eu vou resgatar mais algumas coisinhas do mês passado. De novembro. Não, de janeiro. A primeira é o D'Angelo com o Jay-Z, com a faixa I Want You Ah, é Forever. muito boa! D'Angelo não sai de casa se não for pra fazer um clássico, né? Ele fez mais faixa de 9 minutos, gigantesca, maravilhosa. Ela faz parte de um projeto do James Samuel, que é um músico e tal. Ele tá fazendo uma trilha sonora de um filme chamado The Book of Clarence. A trilha inteira já saiu, então você pode ouvir. Eu não gostei Tem tanto. participação do Jorge Benjor na Tem, música a de primeira abertura. faixa. Eu não achei tão interessante assim, mas essa faixa do D'Angelo é fodida de boa. Os versos do Jay-Z também são maravilhosos, enfim. Ouça porque é muito bom. Minha próxima dica é o Arthur Mello, com Na Avenida com Benito. É uma faixa que saiu no finalzinho do mês passado. E eu gostei bastante, ela tem uma pegada meio psicodélica, assim. Vi lá no Música Instantânea, muito bom. Mais uma música muito boa que saiu no finalzinho do ano passado foi o Hayat's Coyote com Everything's Beautiful. Eles voltaram gostei depois de também. Muito boa, também gostei. Muito boa, muito boa. Voltaram depois de um tempinho afastado das produções deles. Enfim, Napalm mandando tudo no vocal. E essa banda é fodida, né? Então, muito boa. E minha última diquinha de hoje é uma banda que eu descobri hoje, que chama So Totally. O nome da faixa é Distinct Star. Essa aqui acho que é a cara do Kleber, na real. Um shoegazão, meio dream pop. Adorei, assim, bem bonita. Olha as palavras. E vai fazer parte do primeiro disco deles, que chama Double Your Relaxation, que vai sair no dia 10 de maio, pelo selo Tiny Engines. Então, fiquem ligados. Tô vendo aqui. E é isso. Tô E você, vendo menino aqui. Kleber? Vou deletar. Vamos lá, pelos singles.
Gente, o que as gaysinhas novas gostam da Taylor Swift, eu gosto da Casey Musgraves. E ela anunciou o disco novo. Casey é brabo, eu Deeper gosto também. Well, o disco sai no dia 15/3, faltando 5 dias pro meu aniversário. Ela soltou a própria faixa título, é uma versão mais Casey folk. Eu amo essa mulher, ela tá cheia de Evermore dela. plástica. Não, fase é a fase Evermore. dela. É a fase dela. Ela tá né? cheia de plástica na boca, ela tá parecendo Nossa, um tá meio pato. harmonizada, né? Tá O que meio rolou? Que Eu rolou? levei um susto Mas eu amo a nessa Kinga foto. também. Mas ela é muito boa. Eu gosto do disco anterior, que é o Star Crossed, que é o disco que é Nossa, o disco esse eu de não tanquei término. muito. Mas essa agora é um disco pós-término, então ela se reencontrando ali com a vida. Eu gosto demais da menina. Um que me surpreendeu muito, Iron and Wine, que é um dos grandes nomes do indie folk ali dos anos 2000. Nossa, Ele por lançou onde um monte anda? de coisa bem esquecíveis nos 30 últimos mais, anos. né, Kleber? Mas ele anunciou esse disco que se chama Light Verse, que sai pela Sub Pop no dia 26/4. Uma das músicas tem participação da Fiona Apple. Para esse disco, ele contou com o suporte de um time de instrumentistas composto por 24 arranjadores e instrumentistas. E eu gostei muito da música que ele escolheu para lançar, que se chama You Never Know. Quem gosta de Bon Iver, mas com um pouco mais de encorpamento ali, com mais cordas mesmo, vai nessa música que é excelente. Quem voltou de um jeito fantástico foi o Burial, que depois de décadas assinando com Hyperdub, ele assinou com a Excel Recordings e lançou um single duplo, que é o Dream Fear e o Boy Sent From Above. Nos últimos anos... Single que ele podia tava ser EP, né? Tipo, gigantesco os dois. Então, é um EP, é muito grande, são músicas grandes. Mas nos últimos anos, ele tava lançando um monte de música que eram bem bosta, eram uns ambientes, umas coisas assim que você fala assim, tá, cadê a batida? E aí eu comecei a teorizar que ele tinha single pra lançar pela Hyperdub, que ele tinha algum contrato pra lançar. Por isso que ele ficou lançando um monte de coisa mais ou menos. E agora que ele mudou de gravador, ele veio com tudo nessas duas músicas que são excelentes, assim, vale muito a pena ouvir. Indo pros discos, várias coisas deliciosas que saíram recentemente. Relado Negro com Phasor. Cara, como pode Que esse homem disco ser... bom. Ele tá muito bom, ele tá numa fase muito boa. É um disco mais experimental em alguns pontos, mas em outros ele volta muito porque ele tinha feito nos 2 últimos discos. Nossa, eu recomendo muito a faixa Wish You Could Be Here. Maravilhosíssima. Excelente. É a penúltima. Maravilhosa, caralho. Muito boa. Ducks Limited é uma dupla canadense que eu já recomendei aqui. Eu sei que o nosso amigo Fernando Dota gosta demais. Eles lançaram esse disco que se chama Harm's Way. Pra quem gosta de jungle pop, quem gosta de Smiths, quem gosta de real estate, vai de cabeça nesse disco que não tem erro. Torcendo pra que venham pra um balaclava da vida aí. Brittany Howard, ali que você conhece pelo Alabama Shakes, voltou com um novo álbum dela em carreira solo. What now? O que? E agora? E agora? O que eu faço? E ela veio com um discão que mescla elementos de soul, de jazz, de música eletrônica. A gente já falou de todos os singles que saíram recentemente, mas quando você ouve o disco, você fala, cara, essa mulher é abençoada. Ela é uma puta guitarrista, uma puta vocalista e as canções desse disco estão um espetáculo. Indo pro campo experimental aqui, Kali Malone, que eu já recomendei algumas vezes, lançou um novo disco dela que se chama All Life Long. Tem coprodução do Steve O'Malley, que é o cara do Sun, que é aquela banda de Sun O, que é uma banda de drone, doom metal ali. É um disco todo gravado com órgão, voz e metal, só que é um disco de drone, então assim, um disco mega contemplativo. Mas por fim, uma coisa que eu relutei, que eu falei, cara, isso não pode ser bom, e é bom. Lencinho, projeto paralelo do Victor Brauer com o pessoal da Tom Gang. É um disco de pagode alternativo, é um disco que mescla pagode romântico com shoegaze. Caralho. O Pedro Carvalho, nosso ouvinte, falou há meses atrás, olha, isso aqui tá muito bom. E eu falei, cara, isso não pode ser bom, isso deve ser uma merda. E aí eu falei, cara, eu vou ouvir só pra falar mal. E eu ouvi, eu gostei demais. Disco de shoegode. É um shoegode. Parem é um de real, palavras criminosas nesse episódio. Eu vou censurar
todos esses neologismos, estão proibidos. É um descasso de... É um descasso de Paguese? chugode romântico, de Que ódio. de Dream God. Meu Deus! Não dá pra levar a sério. Eu acho que nasceu provavelmente como uma piada entre os membros da banda. Mas tem músicas muito boas que eu tenho certeza que se um grupo tipo Raça Negra da Vida, um Exalta Samba, um Arte Popular regravasse, ia funcionar. Tem aquela levada de pagode, mas aquela guitarrona suja que é muito típica do Loop de Loop. Então ouça aí, Lencinho, só as melhores. Recomendo demais. Vamos pro próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Chegamos no nosso terceiro e último bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Isa, que bloco é esse? Ah, meu amigo Que bloco Nick. é esse? Que eu Tudo quero programa. fazer. Pra Programa. você. Nós somos do Carnaval, Nick Silva. Não é shoegaze aqui. Aqui é axé. Nesse bloco, Nick, a gente traz dicas aleatórias. Pode ser o que você quiser, meu amigo. O que você traz? Tá, vamos lá. Traz a sua banda velha aí de 2023. Minha banda véia. Então, são duas bandinhas, 2 álbuns que eu só tive tempo e paz de espírito pra ouvir em janeiro. E eu gostei muito. Que é... Eu não lembro se o Kleber chegou a falar, que é o ASO, ou ASO, né? Ah, que não o- falei, que o- não que o- falei. que o- Muito bom. Que é muito bom. Quem gosta de Portishead, quem gosta de trip hop, dessas... Massive circulou lá no Attack. nosso grupo Massive dos madrinhos. Attack. É maravilhoso Acho que a esse Beatriz álbum. jogou o texto que eu escrevi lá e falou que ela gostou também. Maravilhoso. E é muito maluco, porque é uma dupla, né? Uma mina e um cara. E o cara, no caso, é o Tornado Wallace, que é um DJ que já tocou em várias Goptan aqui. Tá sempre aqui pelo Brasil. E esse álbum é maravilhoso mesmo. Recomendo todo mundo ouvir. E um outro álbum que eu também ouvi agora em janeiro e achei muito bom, que eu não tinha pego ali no lançamento, saiu no final de novembro. É da Acopia, que é um projeto da Kate Durman, o Lachlan McGeehan e o Morgan Wright. Eles são australianos. É o segundo álbum deles, que se chama Acopia também. E é um eletrônico, quem gosta... Quem ouviu ASO e gostar, acho que vai gostar de Acopia. Mas tem alguma coisa ali de também Erika Decasier, mas não tão fritadinho, é uma coisa um pouquinho mais contemplativa. Eu achei bem bonito e super recomendo. Então, 2 álbuns de música eletrônica que tem, como posso dizer, camadinhas de sentimentos. Chique. Amigo Kleber, sua vez. Gente, eu mudei de região aqui, estou morando agora na região da Barra Funda. E muito perto de casa tem um lugar que eu já frequentava e que eu quero muito recomendar, que é o Armazém do Campo, que é meio que uma lojinha que vende as coisas do MST ali, Opa. de produtos do MST. Eu vou lá para comprar cachaça. Tem as melhores cachaças, sempre tem lá. Tem Cachaceira. bastante... Sou cachaceira, sim. Lulista. Sou lulista, assim. Tem cachaça do Lula, inclusive. Cachaças e cervejas do Lula. Lá. Eu gosto dos sucos de uva que eles vendem, são ótimos. Não vou lá. Meu negócio é álcool. Mas tem bolinho. A maioria dos produtos são orgânicos. Eles realizam bastante eventos com culinária vegana. Tem o bonezinho bordado do MST que eu preciso ir lá pra comprar, porque o que eu tinha era aquele que era impresso, que era muito vagabundo. Eu preciso de um bordado agora, então eu vou lá Eles no têm a final de versão semana. LGBT também no armazém. Ah, vou dar uma olhadinha lá. É que eu não vi. Eu vi só umas bonequinhas. Mas o Armazém do Campo, além de ele ter sedes físicas, ele tem sedes físicas em São Paulo, aqui na região do Campos Elíseos. Ele tem sede física no Rio de Janeiro, BH, Pernambuco, em Recife, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e São Luís, no Maranhão. Você também pode comprar os produtinhos do Armazém do Campo online. Você pode fazer seu pedido online, que eles mandam para você. Tem a lojinha deles ali. Recomendo muito. São sempre produtos muito bons, de boa qualidade, com preço normalmente muito mais... se você comparar os produtos do Armazém do Campo com outros produtos tecnicamente orgânicos que você vê em mercado, eles são assim uns R$15 mais barato, R$20 mais barato.
Então eu recomendo muito para você que curte essa vibe de produtos orgânicos, mas que principalmente quer apoiar uma iniciativa que eu apoio bastante, o Renanzinho também, acho que todos nós aqui do nosso podcast. Então vai no site do Armazém do Campo, para você que quer conhecer um pouco mais o contexto do MST, para você que quer, posso usar um boné do MST, sendo que eu nunca fui num assentamento? Pode, vai no site deles que eles explicam por quê. As redes sociais eles também são bem muito servidas. Então recomendo demais Armazém do Campo. Armazém do Campo! Adorei a dica, amigo. Amigo Renan Guerra, sua vez. Bom, a minha dica de hoje é uma leitura que dividiu opiniões. Olha que leitura! Como gays têm opiniões, eu achei muito curioso que muitas gays sabem ler, e elas não só leram, como elas têm muito a dizer. É o livro Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, que foi lançado pela Companhia das Letras no final de 2023. E ele causou opiniões, né, como eu falei, então muita gente dividiu grupos de gays, gangues de gays, porque a história é a seguinte: o livro fala sobre relacionamentos abertos e gays de classe média se engalfinhando. Então, às vezes, algumas delas se sentiram um pouco incomodadas, porque se viram na literatura. Eu acho que eu já recomendei por aqui o livro anterior, do Tobias Carvalho. Ele é um autor gaúcho jovem que era mais conhecido pelos livros de contos. Então ele tem As Coisas, que é o primeiro livro, que é excelente, o Visão Noturna, que é o segundo. Esse é o primeiro romance dele. E é muito interessante, porque ele acompanha esse personagem, o Arthur, que é um jovem que vive em Porto Alegre. Ele tem um trabalho numa livraria, e no final de semana ele é drag queen. E aí ele tem um relacionamento estável com um cara, que é o Kaique. E aí ele acaba reencontrando o Eric, que é um cara que ele pegou uma vez. E aí esse Eric traz no balaio o namorado também. Daí vira ali uma quadrilha do Drummond ali, uma complicação. Porque um quer outro, quer outro, quer outro. E aí tem drogas, tem sexo, tem trisal, tem ferveção, tem tribal. Tem todas essas coisas de gays pra vocês. É um livro bem interessante, eu gostei bastante. Eu gosto muito da forma como o Tobias escreve. Eu acho que o ritmo e a forma como ele descreve as coisas é interessante. Então eu recomendo Quarto Aberto, do Tobias Carvalho. Celebre a literatura LGBTQIA+, mesmo que seja para depois você falar mal, pelo menos você comprou o livro e deu dinheiro pros gays. Então é isso. Nick Silva, e você, o que você traz essa semana, depois dessa dica literária gostosa desse autor grande e influente aqui do Brasil? Depois de uma dica de gay, eu vou indicar um filme infantil, na verdade. Chama Meu Amigo Robô. Eu fui na estreia com o Renan e foi muito divertido. Você tá bem, vocês dois estão mandando troca-troca. O Renan posta as coisas, você vai junto. Tô amando essa fase agora. Você tá com inveja, porque ninguém te chamou pra uma pré-estreia. Não, Renan, eu não vivo de inveja, eu tenho minha própria Você vida, vive de inveja, de realizado. mágoa, de rancor. Cala a boca que você não tem nem internet decente na sua casa. Aí é culpa do Nick. Chega de briga. O filme basicamente se passa numa Nova York cheia de animais antropomorfizados dos anos 80, assim. E é muito bonitinho ver a ambientação que eles criam, assim, pra essa historinha muito comovente de uma amizade que surge entre um cachorrinho e um robô que ele compra. É muito bonitinho esse filme, assim. Eu gostei bastante de como a trama se desenrola e de como, sei lá, o final é meio inesperado, assim. Eu totalmente pensei que o filme ia pra um canto e aí, no final, ele dá uma punhalada nas suas costas, mas, sei lá, te salva de horas de terapia depois. O filme é divertido a parte que tem muitas referências aos anos 80, então você vai caçando várias coisas, tipo Spike Lee, Basquiat, as Torres Gêmeas, o surgimento do hip hop. Então tem várias coisas bem anos 80 de Nova York, assim, que é bem fofinho. Esse filme é dirigido pelo Pablo Berger, que é um cineasta espanhol, e é inspirado numa graphic novel da Sarah Varon, que eu não conhecia. Estou para comprar.
E ele foi indicado ao Oscar Sim. de melhor filme de animação. E é bem bonitinho procurar o vídeo da produção, porque eles estão tipo assim… Ai, acho que a gente não vai ser indicado. Não fica bom pra gente, ficou pra gente. E aí, do nada, eles são indicados. Eles começam a comemorar muito felizinhos, chorando, assim. Então, fiquei feliz pelos nossos espanhóis. Nossa, tudo muito bonitinho, traço muito bonito, enfim. E um uso perfeito da música do Earth, Wind and Fire. Sim, muito bom. E é isso, minha dica de hoje. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, como a Pitchfork virou o maior site de música do mundo e até agora não acabou, viu, gente? Só dando as atualizações aqui. Agora eles estão fazendo TikTok. E eles fizeram uma cobertura muito interessante do Grammy também, que eles fizeram perguntas para as pessoas qual que é o seu disco nota 10 de 10. Então, é meio Annabelle Leatherbox, né? A versão música. mas não eu tô gostei, reclamando, não tô gostei. reclamando, que eu também não estou adorei. reclamando. Saber o que os artistas gostam, eu adoro. Comentário da queridíssima, sexy, inteligentíssima Gaia Passarella. Ela falou: gente, acho que não tem no YouTube isso, mas eu entrevistei o Ryan Schreiber no QG da Pitchfork pra MTV em 2011. Foi muito legal. E aí o Dak Bezerra falou assim: esse programa era ótimo. O Vinícius Ribeiro comentou: esse podcast é 10/10 na Pitchfork. Obrigado. Mano. E não saiu no Sunday Review, saiu com um 10 de 10 orgânico. O Martins JLK falou: se tornaram a maior depois de dar nota 10 para o Homogenic. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de músicas todos os dias. E se você quiser ter uma mídia física e minha, siga no musicainstantanea.com.br. Eu sou Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter, e é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Você pode assinar a minha newsletter no Substack. É isso. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Ai, todo mundo com coisas hoje. Nós somos trabalhadeiras. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. Em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Apenas R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, tem acesso a brindes exclusivos como camisetas e bonés que vamos começar a distribuir logo logo, e participa aqui das nossas gravações ao vivo numa sexta-feira muito louca em que as pessoas estão se drogando e curtindo pelo Brasil, mas temos aqui os nossos apoiadores, a Tuane Malman, que ficou aqui até o fim com a gente, o André Matos, que ficou aqui até o fim com a gente, o Leonel Moura, o Luiz Almeida, o Gabriel Oliveira, o Gabriel Cordeiro, que estava sexy em sua foto ali tirada no celular. Muito obrigado por seguir a gente, apoiar o nosso podcast, e até a próxima edição. Tchau, tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.